Quereê! Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje, dia 5 de outubro, quinta-feira. Para mim não é qualquer notícia que abala o coração. Hoje, começando o Dharma com o fato consumado, Djavan, ao vivo. Bom dia, Mônica, tudo bem? Lúcia Helena, como é que tá? Como é que tá essa cidade linda do Espírito Santo, essa vista maravilhosa que tu tem do teu apartamento que eu conheci? Tá espetacular. Mora num lugar, tipo, pessoa que tem méritos, né? Bom dia, Natalina, Ana Karenina. E aí, gurias, ficaram tranquilas ontem com a aula de ontem? É coisa, né? Como tem coisa pra gente aprender, né? É muita coisa, eu fico impressionado. Bom dia, nega. Tudo certo? Certinho? Adoro essa música. Muito legal. Ah, mas eu vou aparecer mesmo. Daqui a pouco eu tenho que voltar pro Espírito Santo. Bom dia, Eliana. A moça da pele bonita. Bom dia, Deni. Isis, como é que tá? Bom dia, Stanley. E aí, Deni, tudo bem? Com Djavan, é isso aí. Djavan é um príncipe, né? Não tem. O que tu colocar dele é bom. É tudo, todas as músicas dele são boas. É impressionante. Todas elas. Eu nunca ouvi uma música dele que eu disse, essa aí não... Mesmo as mais comerciais, assim. Mas tem cada coisa. Sensacional. Bora lá, então. Bom dia, Kátia Ribeiro. Tudo certo? Bora para o nosso Dharma. Então, vamos lá. Buda Rebelde. Sempre dando os créditos aqui, né? Ponlop Rinpoche, editora Luz da Letra, na Rota da Liberdade. Hoje já estamos há 70 dias mais, né? Porque tiveram várias falhas. E aí a gente segue. Então, página 175. Em ensinamentos seculares menos conhecidos, o Buda descreveu um sistema de organização social baseado em princípios democráticos que é surpreendente no seu detalhamento e amplitude. Bom dia, Grácia, bom dia, Carla. Então todo mundo acha que o Buda ele só ficou ali falando sobre amorzinho e a origem do sofrimento, aquela coisa assim. Não, ele conseguiu abranger várias áreas, da antropologia, da sociologia, da filosofia, política, econômica. Ele orientava os reis como agir, porque lembrem, né, ele era filho de um monarca, né, de um rei, assim, daquele distrito, né, eram 16 distritos e o pai dele era um dos... Eu acho que hoje era como um governador, assim, mas só que com todos os poderes, né, não um governador democrático, um governador, e também não autoritário, mas eles tinham poderes, né, sobre toda a sua monarca, assim. Bom dia, Ângela. Mas eles respondiam também a um outro grupo, né, que estavam acima deles. Então, muito se diz que o Buda era um príncipe, na verdade ele não era. Na verdade ele era filho de um governador, assim, sabe, com poderes. Bom dia, Gabi. Mas aí se coloca príncipe porque fica mais bonitinho, né, na história. Mas enfim, ele tinha muito conhecimento sobre o sistema político. E ele orientava de acordo com a visão que ele via como se fosse mais harmoniosa. Ele discutiu métodos para a eleição de um chefe de Estado, sobre as qualificações de vários líderes e sobre seus deveres frente a como cuidar de seu povo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas dizem, mas é fácil para o Buda, ele sentou lá e ficou só no on, né, e ficou curtindo a vibe da floresta e se iluminou. Tem nada de fácil, foram 6 anos de perrengue meditando no sol e na chuva, né? Bom dia, Rosana. Começa por aí. Extremamente uma disciplina insana que a gente jamais teria nessa vida. Nenhum de nós, vamos combinar, né? Outra é que ele não ficou na good vibe. Ele também auxiliou os sistemas políticos da época, auxiliou
Ele não ficou fora, né? Não ficou a parte do sistema. Ah, fica muito fácil tu praticar meditação e ficar fora do sistema. Não, ele foi lá e levou para o sistema todo esse conhecimento. Então aí que é legal, entendeu? Não ficou numa coisa assim, tô numa caverna e que se dane o resto do mundo. Não, ele participou. Ele falou sobre como criar uma economia estável, que evitaria o desemprego e a falta de alimentos, e que forneceria abrigo e meios de comunicação adequado para os seus cidadãos. E até mesmo descreveu uma situação em que um governo deveria cuidar bem ou salvar certas entidades em más situações. Então ele é um precursor da filantropia, né? Bom dia, Lu. Bom dia, Davis. Cuja prosperidade fosse importante à saúde econômica de uma nação. Então ele é um dos precursores das ONGs. Ele declarou que era a responsabilidade do Estado educar seus cidadãos e superar o partidarismo. Gente, a gente está falando de 2.600 anos atrás, 2.500, né? 2.500 anos atrás, e ele já falava sobre sistemas educacionais, sobre ajudar entidades que estavam com problemas financeiros. Olha a visão dessa figura. Bom dia, Mauro. Uma visão extremamente à frente do seu tempo. Deu ruim teu time ontem, Mauro? Acabei de falar pra Carolina. Vi um story do Mauro todo feliz. Aí, opa. Eu não tô te zoando, eu não torço pra time nenhum, tu sabe, tu me conhece. Mas eu fiquei com pena. Às vezes dá ruim, né? A Carolina só dava risada. Disse, pois é. Carolina, daí ela é do outro time, né? Aí ela meio que achou bom. Bom dia, Raquel. Então aqui ele diz: ele declarou que era responsabilidade do Estado educar seus cidadãos e superar o partidarismo, unindo as pessoas de crenças filosóficas e religiosas diferentes em um estado de verdadeira cooperação. Então imagina que ele interfere até nesse sistema, não só político, mas religioso, mostra que as crenças deveriam estar a favor dos cidadãos e não a favor do partidarismo ou das crenças religiosas. Ele também discutiu a necessidade de um exército forte e vigilante para proteger a vida e a prosperidade dos cidadãos do Estado. Então vejam, pode ser uma incoerência isso. Alguém que prega o amor, que é o Buda da compaixão, né, e do amor, ele sugeriu um exército forte, mas ele tinha noção que o mal existia, que o mal existe. Então ele disse, mas tem que proteger as pessoas de bem, que não tem como se proteger. Infelizmente, esse é o mundo. É muito interessante esse lugar que ele ocupa, assim. E ele advogou pelo estabelecimento de um judiciário motivado e igualitário, que imporia leis, ainda que de uma forma direcionada a melhorar a conduta dos criminosos. Em todas essas áreas e os princípios nos quais se orientou foram a bondade, a compaixão, a generosidade e a ausência do eu. Que espetáculo, hein? Então é isso. De acordo com o Buda, somos fundamentalmente iguais, não importa a nossa posição social. A nossa riqueza, a nossa origem étnica, raça, gênero ou quem amamos. A única base de julgamento são as nossas ações. Portanto, no mundo budista não há telhado de vidro a ser quebrado. Não haveria cotas de imigração ou cidadãos de segunda classe. Se as comunidades que estamos desenvolvendo não forem verdadeiramente abertas e inclusivas, elas não serão fortes, vibrantes ou duradouras. Acho que a palavra inclusivas aqui já tira muita gente aí, né? A gente percebeu durante as nossas votações, né, que nós tivemos aqui. Então, a gente percebe que houve situações que não, eram extremamente exclusivas, né? O Stanley diz, eu amo esse Dharma, tem futebol, política, até religião, tem de tudo aqui, isso aqui é um Dharma M. Dharma M é assim. É tudo que dizem para não discutir. Ótimo, boa. Não se pode. Mas eu também. Pode discutir.
Onde é que eu parei? Não estamos visando obter uma maior fatia de mercado dos interessados em espiritualidade, para preencher assentos em nossas programações ou para comprar as nossas camisetas. Não estamos buscando nada artificial. Estamos apenas tentando ser pessoas autênticas, que aspiram estender a mão ao mundo. Se isso não é suficiente, não há para onde ir como seguidores do Buda, seja na América ou em qualquer outro lugar. Não, eu sei que o Mauro não respondeu, porque provavelmente ele está dirigindo. Eu mais ou menos conheço a dinâmica dele. Ou ele está em plantão, ou ele está voltando de Floripa para Garopaba, né? Ou está indo. Então ele está sempre no movimento. Então se ele não responder, ele está dirigindo. Ou ele está muito bravo. Não é para ficar incomodando as pessoas. Isso é bullying. Não pode fazer bullying com os amigos. Jogando fora as nossas almofadas culturais. Os pioneiros do budismo ocidental tiveram que superar certas barreiras, de forma a compreender essa nova tradição e praticá-la. Eles não só estavam se deparando com uma cultura estrangeira, eles também estavam encontrando pela primeira vez conceitos estranhos como a ausência de eu e vacuidade, que fazem pouco sentido para a mente ocidental. O Mauro escreveu, Mauro saiu da sala. Eu sei, Mauro, é mais fácil. Tá bom. Não é, aí os amigos ainda ficam pegando no pé, né? Então não tem como. Pior que eu nem entendo nada de futebol, nem sei por que estavam jogando ontem. Tá tudo certo. Bom dia, mãe, tudo bem? Como é que tá aí? Ele parou o carro para digitar. Esse aí é dos bons, né? Ele não perde a piada, né? Diz, não, vou ter que comentar. Tá certo, é isso aí, mano. Imagina se ele vai se estressar por causa do futebol. Eu conheço a figura. Era só que me faltava, né, Mauro? Tem muito mais coisa importante para pensar na vida. Agora, cerca de 50 anos depois, é hora de mudar. Então, cerca de 50 anos depois que o budismo aporta no Ocidente, né? Então, sempre foi uma coisa muito estranha no começo, né? Eu estranhei muito quando vi, assim, a primeira vez eu era criança, né, e olhei, assim, aquele sistema na casa de um amigo japonês, eu fiquei muito impressionado. Muito impressionado. Aquilo me impactou de uma forma extrema, assim, como se eu fizesse parte daquilo. Mas era de uma suavidade, de uma tranquilidade, um silêncio que me impressionava, assim. Tudo era silêncio na casa, tudo eram movimentos tranquilos, tudo era suavidade, sabe? Aquilo. E eu vim de uma família de italiano, gritaria. Aí lá silêncio. Eu achava bem estranho, mas interessante. O que primeiramente nos despertou, agora quase não desvia a atenção de nossas ruminações. O que apoiava a nossa investigação sobre quem realmente somos, agora bloqueia a nossa realização disso. Atualmente, precisamos nos perguntar sobre como transpor tudo isso novamente. Desta vez, o desafio é romper com apego a tudo que nos trouxe até esse ponto. As culturas espirituais que respeitamos e imitamos tanto que acabaram se tornando outra armadilha para nós. Então é isso. Aquilo que eu venho falando há muito tempo aí. Porque no começo, qual era a vantagem e as desvantagens quando o budismo aporta no Ocidente, né? Tudo era novo. Era uma coisa que surge ali do nada, né? Por causa do rompimento ali com a invasão chinesa ao Tibete. Já tinha o movimento japonês no Brasil e no Ocidente, mas era muito tímido. Mas ele aporta de uma forma porque são milhares de pessoas, né, sendo refugiadas e, né, imigrantes, enfim, que vão para o mundo todo, né, e vão levando a sua cultura. E aquilo não existia, né. E aí as pessoas têm acesso, contato direto ao ensinamento. Aquela pessoa ali, eles estavam muito ávidos a querer ensinar. Os mestres precisavam continuar ensinando, passar adiante, porque todos os seus livros, seus sutras, né, foram queimados. E eles precisavam passar através da oralidade, né. E isso segue. E aí as pessoas tiveram contato direto, né, com o ensinamento, não com o ritual.
Mas hoje não, hoje as coisas estão acomodadas, aí tem 700 mil centros de budistas no Brasil, aí tudo que é lugar que tu pisar tem um centro, aí é ritual, é isso, é o modelo, né? Tá todo mundo acomodado, assim, daí o ensinamento tá ali dentro. Mas só que para quem chega é muito difícil de ver o ensinamento em meio a tantos rituais. Eu estou falando, é uma crítica mesmo. Não acho que vão mudar, isso não tem que mudar, porque é um sistema de igreja, isso, né? Mas que entorpece um pouco, assim, e que mascara e que cria uma nuvem na frente, assim. Até tu chegar e olhar e entender que aquilo não é a lua, é o dedo, né? Apontando para a lua, é uma imagem da lua refletida no lago, mas não é a lua. E isso pode afastar ou pode fazer com que as pessoas fiquem andando em volta do rabo por muito tempo, sem perceber onde é que está o ensinamento. E leva muito tempo. Só que ao mesmo tempo é preciso esse veículo, porque muitas pessoas precisam de um veículo de ritual, precisam entoar os mantras repetidamente, como é no Vajrayana, e precisam ter o ritual certinho do Zen, que não sai uma... Nossa, vocês não têm ideia de como é no Zen. O pé certo para entrar na sala, a forma certa de andar, quantos passos, como virar, como sentar, como levantar. Tudo é muito sincronizado, assim, todos ao mesmo tempo. Mas é preciso esse ritual para as pessoas acalmarem a sua mente. Mas quem já tem um processo de trabalho de meditação, é um tempo que atrapalha um pouco. Mas essa é uma questão pessoal. Na verdade, não é só um posicionamento meu, tem muita gente que pensa assim. Onde é que está o ensinamento no meio de toda essa fumaça, assim? E às vezes ele se perde, às vezes quase não há ensinamento, é só ritual. Já fui para retiros que é basicamente rituais. Eu disse, mas cadê? Daí não, né? Bom dia, Sandra. Você pode dizer, esse problema não é meu. Outro sujeito pode estar fazendo isso, mas eu não sou tão estúpido. Se a sua forma de enxergar as coisas fosse essa, eu lhe diria, olha de novo, coletivamente ainda arrastamos formas e ideias velhas para o presente. Olha, ele está, né, falando a mesma coisa. Sem nem mesmo perceber, caminhamos pelas ruas usando roupas e parafernálias de um outro tempo, de um outro lugar. Gente, é um Rinpoche que está falando isso. É uma pessoa que viveu a vida nisso, é um oriental. Ele está dizendo, não façam isso, não usem parafernálias, né, dessa forma. A razão pela qual fazemos isso é ainda pensarmos que a espiritualidade está lá. Não pensamos que a espiritualidade está bem aqui conosco em nossa vida cotidiana. É por isso que sonhamos em ir para a Ásia ou encontrar alguém tido como um guru. Quando o Buda despertou, ele estava sentado em uma almofada de grama, a grama kusha, né? Sob uma árvore na floresta. Ao redor dele não havia nada particularmente sagrado. Nada. Eu sempre falo isso. Ele não estava fazendo nada a não ser olhando para a própria mente. Tudo o que ele tinha era a sua experiência na vida e a sua compreensão de como trabalhar com a mente. Além disso, suas únicas posses eram a sua determinação e a sua confiança de que ele poderia lidar com o que quer que ocorresse em sua mente, transformando tudo em um caminho de despertar. Por que eu insisto nesse tipo de comentário com vocês? Eu não sou contra os templos, obviamente que não, né? É onde eu me criei e onde eu vou continuar indo. É contra a forma como endeusam os lamas e os monges e tudo mais. Isso, os gurus, isso não é uma boa ideia. E as pessoas ficam fascinadas, criam uma imagem surreal da pessoa que está ali na frente. E isso não é uma boa ideia. Não é bem por aí. É preciso que haja uma compreensão do ensinamento. Tirar o guru ali, ele é só uma ferramenta, nada mais. Assim como eu sou uma ferramenta aqui, nada mais. E cada um tem a sua forma de olhar e buscar seu despertar. Bom dia, Pri. Então tem que separar isso é muito importante. Porque senão, se a gente ficar preso ao guru ou ao sistema, o budismo não é verdadeiro. Porque o Buda vai dizer, todos nós temos uma semente búdica, nós precisamos fazer despertá-la. Muitas vezes eu disse a alunos para saírem e meditarem, para sentarem em um banco de parque, respirarem um ar fresco e olharem o céu. É tão belo. Porém, muitos acham isso difícil, porque acham que não estão em uma atmosfera de prática.
Olha aí. Estão sem o seu altar, sem o seu Buda, sem a sua almofada e sem as suas bíblias de meditação, sem os sutras, né? Quando estão em casa, não lhes ocorre que podem sentar em uma poltrona que sua avó lhe deixou ou em um travesseiro que compraram no IKEA. Eles pensam, precisam de um zafu japonês ou de um golden tibetano, que é diferente a forma, né? Padronizado com as dimensões corretas, vindo diretamente de um revendedor de apetrechos de meditação. Sem isso, não consigo meditar. Nesse caso, acho que o tempo que passamos em um supermercado dirigindo um carro ou fazendo qualquer outra coisa seria inferior ao tempo que passamos realizando a nossa prática real na sala de meditação. Por favor, explique-me qual é a diferença entre a sua mente de motorista, a sua mente de consumidor e a sua mente sentada na almofada. Você tem emoções ou pensamentos diferentes? Então é isso, gente. A gente tem que meditar o tempo todo. Semana passada, semana retrasada, tive essa perda do meu irmão, né? Na semana passada, eu não tive tempo ao luto. Eu tive que viajar a trabalho, imediatamente, né? E tudo isso já estava programado. E aí eu fui e eu estava muito esgotado, o corpo esgotado, por todas as viagens, por todas as situações emocionais, enfim, né? Que é óbvio, né? E estava com o corpo cansado, a mente cansada e tudo mais. Mas fui trabalhar em São Paulo. Eu acordei às 3 da manhã, peguei o voo às 4h30 e aí fui. Trabalhei a manhã toda. E o meu voo de São Paulo para Porto Alegre de volta seria somente ao final da tarde às 19 horas, por volta das 19 horas. E eu fiz a reunião das 8 da manhã, quando cheguei lá. Assim que cheguei em Guarulhos, peguei, enfim, Uber e tudo mais, aquela função. 8h30 já estava no Instituto do Câncer em São Paulo, que a gente vai ampliar, informar. E em reunião até o meio-dia, sem parar. E eu estava com febre. Passei a noite com febre. Acordei com febre. Cansado, o corpo assim extremamente esgotado. Não tinha gripe, não tinha nada. Meu corpo estava dizendo assim, para. Porque era muita exaustão emocional e cansaço físico, assim, de não conseguir levar. Mas fui, estava super bem, assim, com a dor e levei a reunião extremamente pontual, assim, né? E aí terminou, eu disse, olha, eu vou direto, almoça conosco, aquela função. Eu disse, não, eu vou direto para o aeroporto para ver se antecipa o voo, porque eu sei que tem um voo 1h30 para Porto Alegre, senão só 19. Eu fui, uma vez eu já consegui fazer isso, uma vez ou outra. Cheguei lá, não tinha o voo em Guarulhos. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque a mente continua praticando. Aí o que eu fiz? Lembram das causas e condições que eu falei ontem em aula, e eu tenho comentado muito aqui? Eu não podia mudar as causas, mas eu podia mudar as condições. Quais condições? Externas? Também não posso. Condições internas. Bom dia, Luciana. Então eu mudei as condições internas. Eu fiz o que era preciso fazer. Eu tentei adiantar o voo, não deu. Comi uma bela refeição, cheguei, sentei numa sala ali e fiquei sentadinho, quietinho, da 1 da tarde até 19 horas da noite. Cansado, com febre, esgotado, praticando. Levantava às vezes, alongava um pouco, sentava e voltava a praticar. Todo lugar é cenário de prática. Em nenhum momento eu estava lá, porque minha vida é um sofrimento, porque eu não consegui pegar o voo. Tem esse tempo, eu não conseguia ler, porque meus olhos doíam muito. Então não conseguia ver filme no tablet também. Fechei os olhos e fiquei praticando. Até o horário de entrar, até o horário do voo. Então a gente não pode colocar, eu não tenho tempo para praticar. Todo o tempo é tempo. Como é que eu crio as condições? As causas eu não podia mudar. Aquelas variáveis eu não podia ter, elas poderiam acontecer, eu poderia chegar lá e não ter o voo, e não teve. Mas eu posso mudar as condições. Quais condições? Internas. Como eu posso lidar com essa situação? E é isso. Vejam, e ele está dizendo isso. Qual é a diferença da mente do motorista, do consumidor ou da pessoa sentada numa almofada? Eu tenho que voltar para casa e dizer assim, agora eu sento aqui nessa almofada e vou praticar, aí tudo vai mudar? Aí eu não sou um praticante de meditação. Se eu faço isso, eu não sou um praticante de meditação. Eu tenho que confrontar a situação quando ela acontece. Naquele momento eu tenho que entrar na prática de meditação. Nada mais. Nada mais. E cheguei aqui, final feliz, cheguei aqui 10, 11 horas da noite, e no outro dia de manhã estava fazendo Dharma às 6h30 da manhã. Entende? Não é nada disso. Vocês fazem isso toda vez, não estão fazendo toda vez?
Então, eu estou mostrando para vocês qual é o momento que eu posso praticar. Todo momento. Estou na fila do banco, esperando. Estou na fila da farmácia, estou na fila do supermercado. Então, mas são só 2 minutos. Pratica. Observa a tua respiração. Observa teu corpo. Observa quais são os, sabe? O que ele está querendo te falar. A todo momento é momento de prática. O pessoal que está dirigindo, o Mauro está dirigindo, atenção plena. Total, cada movimento, cada curva, né? Cada movimento que fizer com atenção plena. Isso também é prática. Né? Aí é prática de mindfulness. Faz sentido isso para vocês? É assim que tem que funcionar. Não é sentado só na almofada. Na almofada é uma das práticas, uma das técnicas. As outras são outras técnicas. Vamos fazer uma prática então? Bom dia, Bom dia, Cássia. Bom dia, Janaína. Vamos fazer uma prática de estabilização? Então agora é o momento da prática sentada formal, que a gente chama de formal. Deixe que o corpo vá se acostumando a essa postura. Talvez você tenha algum desconforto hoje, acordou com algum desconforto, ou já está com algum desconforto, apenas observe. Um desconforto no corpo, um desconforto na mente. E apenas observe o corpo se acomodando naturalmente nessa primeira fase da prática. Se você está dirigindo, já está se dirigindo ao trabalho ou para casa. Apenas observe os pequenos movimentos dos ombros, as mãos na direção. Mantendo-se atento, atenta. E quando achar e se sentir confortável, vá trazendo a atenção para a sua respiração. Sem necessidade de mudá-la, apenas observando. Observando o ar entrando. O ar saindo. E se surgirem pensamentos, apenas volte a olhar esse fluxo do ar entrando. O ar saindo.
Ative a sua mente. Aguce esse olhar apenas para a respiração. Quem vai continuar, continue na prática. Que os mestres desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todas, todos, todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia e até amanhã, sexta-feira.